Aleluia, glória a Deus. Glórias e glórias a esse Deus maravilhoso. Aleluia, meu povo. Glória a Deus. Boa noite a todos. E que a graça do Senhor invada a todos nesta noite. Aleluia e glória a Deus. Irmãos, louvado e engrandecido seja o Deus das nossas vidas. É o Deus que nos faz ficar alegres. E nesta noite vir a esta casa, na certeza que vamos sair daqui muito mais fortalecidos. O aprendizado deste tópico, irmãos, a Trindade Santa, da qual precisamos aprender e muito mais. É um tópico que jamais será esgotado, pois a nossa limitação não permite ir além. Precisamos estar no dia a dia a buscar mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor permaneça, hoje e sempre, em nossos corações, e graças a Deus. Irmãos, bem-vindos nesta noite. Bem-vindos de coração aberto, preparado para receber muito mais, porque Ele sempre terá muito mais para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é de praxe as recomendações, silenciar seu celular, em nome de Jesus. E se você deseja, está necessitado de ir ao sanitário, este é o momento. Ou tomar uma água, este é o momento. Pois durante a palavra, acontecendo isso, será um momento impróprio para você sair, para atender às necessidades, seja ela qual for. Portanto, este é o momento. Antes da palavra ser iniciada, você deve buscar atender. Irmãos, nesta noite, nós vamos orar. É uma oração, irmão, que nós vamos pedir ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que antes de nós chegarmos aqui, Ele já se fazia presente. Portanto, em nome de Jesus, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, é na Tua presença, Pai, que buscamos a paz que só o Senhor tem para nos dar. É o entendimento que carecemos, meu Pai, e só o Senhor tem para nós. Vós sois o Deus da criação, da restituição, da provisão. O Deus que pode e faz todas as coisas. E nesta noite, Senhor, a Tua palavra abrirá as nossas mentes, os nossos corações, para que o Senhor verdadeiramente abrigue o nosso coração com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu entendimento, que só o Senhor tem para nos dar. Meu Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, toma a primazia de todo o trabalho que haverá nesta casa, nesta noite. Usa, Espírito Santo de Deus, o servo desta casa. Usa o pastor para que exatamente a palavra do Senhor, direcionada aos nossos corações, tenha abrigo em nosso ser e nos fortaleça e nos abra o entendimento que só o Senhor tem para nos dar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse, em nome de Jesus, e que venha a nós, sobre a vossa presença, um canal que o Espírito Santo desde já está a usar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz,
queiram sentar, nós vamos nessa noite aprender um pouco mais do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom? Ele tem cuidado de você? Aleluia. Quero agradecer o grupo de louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Aleluia. Sabe, irmãos, eu me constranjo na presença do Senhor, reconhecendo a presença dEle nesse lugar e entendendo tudo aquilo que Ele já fez por nós e aquilo que Ele ainda vai fazer. Sabe, irmãos, é motivo de nos alegrarmos, de glorificarmos o nome do Senhor. É motivo de rendermos graças a Ele e dizer: Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo seu plano perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olhou para as nossas fraquezas, o Senhor não olhou para as nossas iniquidades, o Senhor não olhou para os nossos pecados, o Senhor não levou em conta o tempo da ignorância, mas o Senhor decidiu agir em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu, o Senhor permaneceu buscando até me encontrar. E aqui eu estou hoje, Pai, para proclamar a Tua palavra, para anunciar as Tuas virtudes, para falar da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor. Oh, de quanto o Senhor tem sido bom, o Senhor tem me feito muito bem, o Senhor tem me feito a Ti, Senhor. Eu Te rendo graças nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu provei e vi quão maravilhoso é. Eu provei e vi desse doce amor. O Senhor tirou toda a vergonha de nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós Te rendemos graças. Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo número 11, versículo de número 19. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos aprendendo esses dias um pouco mais sobre a Santíssima Trindade. Diga: a Trindade da minha salvação. Saiba, irmãos, que foi a Trindade, foi o Ser Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se moveram para nos encontrar. Eles se moveram para resgatar, para nos alcançar. Um dia Ele nos criou, um dia eles criaram o ser perfeito, segundo a imagem e semelhança dele, mas por conta do pecado, nós nos perdemos, nós nos separamos de Deus e nos distanciamos muito, mas muito do Senhor. Mas eles moveram um plano perfeito para nos encontrar, mas não só bastava nos encontrar, eles também pensaram, os três, juntos, na regeneração do ser humano. E nessa noite eu quero falar um pouco mais sobre o plano da Trindade na regeneração do ser humano. Amém? Glória a Deus. Lá em Ezequiel, capítulo número 11, no versículo de número 19, a palavra do Senhor vai dizer assim: uma promessa de Deus, uma promessa do Criador. Ele diz: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém? Essa era a promessa do Senhor. O Senhor prometeu na antiga aliança, na antiguidade, dizendo que nos daria um só coração e um espírito novo. Diga: um espírito novo. Você presta atenção nisso, um espírito novo. Não é um espírito velho, um espírito novo. Então essa era a promessa do Senhor. Ele dizia: eu tirarei da sua carne o coração de pedra. O Senhor já arrancou de você o coração de pedra? Ele já tirou de dentro de você, da sua carne, o coração de pedra, aquele coração endurecido, aquele coração que não germinava mais nada. Ele diz: e lhes darei um coração de carne, ou seja, um coração apto agora para receber do Senhor. Mas, irmãos, essa era uma promessa
tão poderosa, que ela estava acima da compreensão humana. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está chiando muito? Tem que encontrar um lugar. Estão me ouvindo bem agora? Aleluia. Estão me ouvindo bem aí? Vamos lá. Glória a Deus. E essa promessa, ela estava muito além, muito acima da compreensão humana. Que o humano caído, que pecou, que se distanciou de Deus. Deus fez uma promessa através do profeta, mas o ser humano, ele não conseguia entender como seria isso. Como ia se dar isso, como ia acontecer isso. E agora eu quero que você abra um texto comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo número 3, nós vamos para o versículo número 6. João 3, 6. Aqui agora o Senhor Jesus, a semana passada nós falamos sobre o plano da redenção. Quem estava aqui? Que ainda lembra de algo que eu preguei na semana passada? O plano da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, arquitetando, movendo-se tudo para quê? Para nos perdoar os nossos pecados, para abrir um caminho agora pelo qual poderia começar uma obra da regeneração em nós. E aqui em João 3,6, o próprio Senhor Jesus, ele conversando com um homem chamado Nicodemos, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No verso 7 ele diz assim: não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Diga: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos aqui, se você voltar para o contexto do verso 1, um homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu, E o fariseu, aqui ele vai dizer que não era um qualquer fariseu, ele era um dos principais dos fariseus, ou seja, outra versão vai dizer que ele era um líder religioso, ele era um líder dos fariseus. Os fariseus, irmãos, naquela época era como se fosse o cristão hoje, Os judeus, do meio dos judeus, agora tinha aquele povo que cria na Torá, cria no Pentateuco, eles estudavam, eles se esmeravam nas Sagradas Escrituras, e os líderes, eles eram aqueles que ensinavam. E esse homem chamado Nicodemos, ele conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, inclusive ele sabia o que estava escrito lá, a promessa do Senhor, que um dia o Senhor ia colocar no ser humano o Espírito novo. E uma vez que esse homem agora que conhecia as Sagradas Escrituras, ele olha para Jesus e vê que em Jesus tinha algo diferente. Ele olha para Jesus e diz: eu percebo que é nascido de Deus, que é vindo de Deus, porque fazer as coisas que tu fazes só pode ser nascido de Deus, ou só pode ter vindo de Deus. E aí Jesus, ele vai falar para o Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava maravilhado com as coisas que Jesus fazia. Mas agora Jesus traz para Nicodemos, diz: Nicodemos, eu sei que tu é um conhecedor das Escrituras, eu sei que tu guarda a lei, tu guarda toda aquilo, a palavra de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, agora está se inaugurando um novo tempo. Se não nascer de novo, não pode ver. E aí depois o Senhor Jesus, Nicodemos questiona e ele vai dizer de novo: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui, no verso 6, Jesus diz assim: Nicodemo, deixa eu te dizer uma coisa. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. O que era que Nicodemos estava diante de Jesus, se maravilhando de um homem
em carne, um ser humano, fazendo coisas que só poderia ser feito através de Deus. Sim ou não? E Jesus aqui ele está confirmando para Nicodemos agora, irmãos, a sua natureza humana e também a sua natureza divina. Ele diz: ei, esse que você está vendo aqui é nascido da carne. O que nasceu da carne é carne. Mas eu também, lembra, Nicodemos, eu fui gerado pelo Espírito. Quem lembra aqui a semana passada que eu falei quando o plano de Deus, se realiza através de Maria, quando o anjo anuncia que Maria ia ficar grávida, mas como era que ela ia ficar grávida? Não da forma natural, pelo poder do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: ei, eu sou nascido da carne, homem, mas eu sou nascido do Espírito. Aqui Jesus está explicando para aquele homem que só compreendia apenas na natureza humana, na capacidade humana, que agora Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E como pode se dar isso? Jesus está dizendo: da mesma forma como eu fui gerado pelo Espírito, da agora em diante, todo aquele que quiser entrar, quiser ver o reino de Deus, precisa nascer também do Espírito. Quantos estão entendendo isso aqui? Jesus está falando com um homem conhecedor das Escrituras. É tanto que Jesus vai questionar, diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Ou seja, Jesus está provando para ele que na capacidade humana não pode entender. E ele diz no 7, não te maravilhes de eu ter te dito, necessário, diga é necessário, nascer de novo. E aí ele diz, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que aqui Jesus estava dizendo assim, olha, não quero entender não, só apenas creia, e se entregue, e deixe o Espírito Santo trabalhar. Alguém consegue explicar o seu novo nascimento? Eu não consigo, irmãos. Eu só sei porque sei que nunca mais eu fui mesmo. Eu só sei porque sei que algo começou a acontecer dentro de mim de uma forma diferente. E é por isso, irmãos, que nós damos mesmo ênfase, nós damos mesmo a importância a este assunto, a necessidade de nascer de novo. Porque isso aqui é o que importa, é o que Jesus estava dizendo para aquele homem. Ei, Nicodemos, agora iniciou um novo tempo. Sabe, Deus falou há muito tempo que ia vir, algo novo, e que ele ia arrancar um coração de pedra e dar um coração de carne agora. Um espírito novo vai ser colocado dentro do ser humano. E Nicodemos diz, como pode nascer, como pode ser isso? Ele diz, você precisa apenas confiar no Espírito. Amém? Mas quantos creem que Nicodemos tinha razão de estar questionando isso? Naturalmente, irmãos, é algo difícil de se entender. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, Nicodemos, olha, veja, o vento sopra. Você até percebe, você até ouve o barulho do vento, sim ou não? Mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Hoje eu fico olhando que muitas vezes, as pessoas, hoje eles já conseguem perceber mais ou menos a direção. Pelo menos de onde ele está vindo, para onde está indo, a direção. Mas de onde ele surgiu, aonde ele vai parar, ninguém sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você começou uma jornada com o Senhor. Você começou uma jornada com o Senhor. Você não sabe onde começou e nem sabe aonde vai parar, pois tem uma eternidade para mim e para você. Diga, só começou. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí ele diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai bem rápido para lá. É um texto muito conhecido, mas nessa noite eu quero mesmo falar com vocês sobre essa importância. Sabe, eu vou dar crédito nisso e também dar importância. Sabe, irmãos, eu estava meditando hoje mesmo sobre isso. Eu estava nesse instante meditando naquela música que diz,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher meu coração. Sabe, irmãos, sabe o que é isso que você canta? Ela diz assim naquela canção, eu gosto muito dessa parte, ela diz, eu provei e vi o mais doce o amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Jesus veio libertar o nosso ser que estava preso. O nosso verdadeiro ser estava preso no império das trevas. Mas Jesus, ele veio nos libertar e desfazer a nossa vergonha. Você já provou disso? Você nasceu de novo, irmão, você provou disso. Você agora, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui hoje? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aqui, irmãos, eu vejo mais uma vez uma situação que nós podemos de repente indagar. Eu sei que muitas pessoas passam por cima desse texto, mas não meditam nisso. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, sim ou não? Ela está dizendo aqui que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. E eu sei, irmãos, porque sei que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que eu nasci de novo, a minha carne continuou a mesma, os meus cabelos continuaram os mesmos, mas dentro de mim houve algo novo. E é no Espírito, é justamente aqui agora o que está escrito lá em Ezequiel: tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, colocarei um espírito novo dentro de vós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, veja que aqui a palavra do Senhor está falando exatamente desse plano espiritual, desse plano trino, da trindade, de regenerar agora o homem que pecou, o homem que estava distante de Deus. Nós estávamos no império das trevas, mas uma vez que Jesus nos alcançou e você aceitou, entregou a sua vida para Ele, a sua alma, a sua carne continua ainda a mesma, mas o seu espírito foi recriado, regenerado por completo, por completo. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que agora nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos andar agora numa vida nova, uma nova realidade para a nossa vida. E aí, irmãos, inicia agora o plano de regeneração, começando pelo Espírito, e o trabalhar agora de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é para que venha nos regenerar por completo. Amém? E aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor testifica para mim e para você aqui hoje a importância de entendermos sobre o novo nascimento, sobre onde tudo começou, o plano de Deus, aonde Ele começou, agora Ele nos alcançou, e agora Ele começa a nossa regeneração, né? O Espírito, irmãos, antigamente, inclusive Nicodemos, ele sabia disso. O Espírito Santo, na antiga aliança, ele só poderia vir sobre algumas pessoas, de vez em quando. Ele só podia vir sobre algumas pessoas de vez em quando. Mas agora ele veio para todos. Morar, fazer habitação, estar 24 horas por dia comigo e com você, irmãos. Uma experiência que ninguém nunca pôde experimentar na antiga aliança. Era por isso que Jesus estava dizendo: ei, Nicodemos, você só vai poder experimentar do novo se nascer de novo. É tanto que Jesus vai falar que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Algo novo que vinha agora era tão poderoso que tinha que primeiro renovar a casa, para poder ele vir fazer habitação e morada dentro. Amém? E aí, irmãos, eu não sei como é que você se imagina hoje, porque na antiga aliança, nós vemos inclusive o salmista, Davi, ele implorando ao Senhor, diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito.
aquilo que Davi pedia, hoje nós temos disponível o tempo todo para mim e para você. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa vida poderosa que o Senhor nos trouxe. Gálatas capítulo 6, versículo número 15. Gálatas capítulo número 6. E o versículo número 15. Quero que você acompanhe comigo. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas agora, ele diz, porque em Cristo Jesus. Na sua Bíblia está escrito em Cristo, não é na igreja, não é numa religião. Ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o seu quê? Uma nova criatura. Oh, glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, agora em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, tem virtude alguma, isso não importa mais. Mas sim o ser uma nova criatura, ou seja, você ter nascido de novo, essa é a grande virtude, essa é a alegria, essa é a maravilha que nós podemos agora celebrar, é um ser novo, criado agora em Cristo Jesus. Paulo aqui estava falando sobre o legalismo mesmo, sobre aquela questão de ser circuncidado ou não. Era uma coisa que era interessante, porque não era todo mundo que podia se circuncidar, porque a circuncisão era para os judeus que adotavam mesmo, né? E para o judaísmo, que foi aquilo que nasceu dos fariseus. Ele se tornar agora aquele que fazia parte do judaísmo, que tinha uma certa aliança com o Senhor. E Paulo está dizendo, ei, deixa eu dizer uma coisa agora, nem circuncisão, nem incircuncisão tem mais valor algum. Eu posso trazer isso para a atualidade hoje, é a religião. Ei, vir à igreja todo domingo, andar com roupa de crente, falando crentice, ou andando por aí se portando como um crente, nada disso tem valor. O valor mesmo hoje é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ter o seu espírito recriado e dizer, Deus veio habitar dentro de mim. Irmãos, você crê que Deus habita em você? Você crê mesmo que você carrega a presença do Senhor todos os dias dentro de você? Essa é a grande novidade, essa é a grande virtude que o Espírito Santo, o Filho e o Pai vieram fazer em nós. Foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Eu vejo Nicodemos dividido entre a religião, entre o legalismo ou experimentar do novo. Nós sabemos que ele experimentou do novo. A palavra do Senhor vai dizer, se você ler todo o Evangelho, você vai perceber que Nicodemos desaparece. Você vai ouvir falar de Nicodemos, inclusive lá em João 19, no versículo 39, quando Jesus morre, depois de morto. Nicodemos perdeu a oportunidade de viver uma vida caminhando com Cristo, experimentando o novo, vivendo uma novidade de vida com o Senhor. Por conta da religião, por conta do velho, ele ficou preso naquilo. Quem já assistiu The Chosen aqui? No The Chosen eu me emocionei demais com ele, porque ele ficou atraído, ele ficou com vontade de ir. Jesus chamou ele, mas ele ficou receoso em largar tudo e acompanhar Jesus. E pela palavra nós sabemos que isso aconteceu, irmãos, porque quando Jesus morre, um homem chamado José de Arimateia pede para que recolha o corpo de Jesus da cruz, e depois que ele recolhe o corpo de Jesus, a Bíblia diz que agora aparece Nicodemos arrastando uns galões cheios de essência de óleos especiais para embalsamar o corpo de Jesus. Oh, eu imagino quanto tempo ele perdeu, o quanto que ele perdeu, irmãos, que o legalismo, que a religião não venha tirar você, impedir de você experimentar o melhor de Deus, a novidade que Cristo tem para mim e para você. Experimentando do novo, uma nova vida, uma vida toda nova, recriada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, essas coisas não têm mais valor algum. Sabe qual é o valor mesmo agora? A virtude é uma vida nova em Cristo Jesus. De vez em quando? Não, todo dia.
Eu imagino na antiga aliança um homem que ficava desejando que o Espírito Santo viesse sobre ele, para que ele pudesse experimentar de algumas coisas de Deus, mas ele nunca pôde experimentar da verdadeira sensação de entrar no reino de Deus. Porque Jesus disse que só pode entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. Você tem se empolgado com a história de Abraão, de Moisés, dos profetas que viveram? Eles não experimentaram do que você está experimentando hoje, não, crente. Eles não nasceram de novo. Eles não tiveram essa vida recriada em Cristo Jesus. Agora é em Cristo, porque a Trindade veio para convergir tudo em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí Paulo diz, ei, essas coisas não têm mais valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E algo, irmãos, que salta ao meu coração nessa noite também para nós como cristãos. Você se tornou uma nova criatura não para ser melhor do que ninguém. Você não se tornou uma nova criatura para ser melhor do que os outros, mas sim para ser melhor para os outros. As pessoas precisam experimentar e ver que de fato você nasceu de novo, porque a religião tem uma aparência. Ah, eu sou crente, eu vou à igreja todo dia, eu oro todo dia, eu me ajoelho, eu faço orações, eu faço caridade, eu dou dízimo, eu oferto na igreja. Mas a proposta de Jesus foi nos tornar uma nova criatura. Melhor para nós mesmos e melhor também para os outros. Amém? Eu quero que você abra um outro texto comigo. Lá em Colossenses, capítulo de número 10. Colossenses 3:10. Você me perdoa por ter errado? Ser nascido de novo, amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo número 3. Quem achou diz amém. E aqui mais uma vez a palavra do Senhor diz assim: e vos vestiste do novo, diga do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem entendeu isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, e vos vestistes do novo, que se renova para quê? Para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem lembra aqui da criação? Quem lembra aqui de Gênesis 1:26, que a Bíblia fala, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. O ser trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou eu e você segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele. Mas o pecado nos distanciou, nos separou de Deus. E nós estávamos nos decompondo, nós estávamos perecendo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que nos alcançou, que nos resgatou, e agora começou o quê? O processo de regeneração, segundo a imagem daquele que o criou. Você está entendendo que agora está voltando o plano original? Amém, irmãos? Você se alegra com isso? Você celebra? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu estou querendo, irmãos, motivar mesmo você a essa maravilha de vida que Deus realizou em nós, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você sabe o que é que um morto acontece com ele? Começa o quê? A se decompor, a se deteriorar. E essa era a minha e a sua condição. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida com Cristo. Oh, aleluia! 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 E aqui ele continua dizendo, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia! E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu não sei se você prestou atenção aqui no versículo 10 do capítulo 3 de Colossenses, porque a palavra do Senhor diz assim: vos vestistes do novo que se renova. Diga, o novo que se renova. É comum, irmãos, no natural, o novo envelhecer, sim ou não? Aquilo que hoje é novo, amanhã ele começa o quê? A envelhecer, mas a sua vida em Cristo, o novo se renova, o novo se renova a cada dia. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer que mesmo que esse corpo aqui envelheça, se deteriore, contudo, o meu interior se renova a cada dia. Oh, aleluia! Eu queria que você parasse um pouco, refletisse um pouquinho e parasse de ter tanta consciência desse velho homem, dessa carne, e começasse a ter mais consciência do novo que está dentro de você. Está ficando melhor você, irmãos. A cada dia você está melhorando, está ficando melhor. Creia nisso. Creia nisso. A vida em Cristo Jesus é isso. A religião é você começa a ficar rancinzo, você fica enjoado, abusado, cheio de mania, cheio de coisa. Nariz empinado, arrogância, querendo ser melhor do que todo mundo, mas o novo homem em Cristo Jesus está melhorando dia após dia, dia após dia. Você se torna alguém melhor todo dia, você se torna alguém melhor todo dia, porque não depende de mim e não depende de você, depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive esta é a obra do Espírito Santo em mim e você, nos regenerando todo dia. Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que a palavra diz que nós devemos ser guiados, andar no Espírito, viver no Espírito, porque é isso que vai nos melhorando dia após dia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Jesus te alcançou do jeito que você estava, mas há uma proposta de mudança. Amém? Religião fede. Jesus chamou de, sepulcros caiados. Está lá bonito. Você já foi num cemitério que os sepulcros são tudo cheio de cal, branquinho, lá bem arrumadinho. Agora tem cerâmica, porcelanato do melhor, né? Mas abra para ver o que está lá dentro. Foi isso que Jesus criticou. Aparência maravilhosa, mas dentro estava podre. Que o abrir da minha boca, da sua boca, seja para glorificar, seja para dar testemunho. Eu gosto de uma canção de Pastor Serginho, que ele diz que o meu olhar, ou que o meu andar te revele, que o meu falar te revele. Nós estamos aqui, irmãos, para nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ele está nos trazendo de volta, nos regenerando a imagem e semelhança dele. Amém? E eu não sei você, mas eu me alegrei demais quando eu vi isso aqui. E vos vestiste do novo que se renova. Se vestiste do novo que se renova, para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, nós vemos que no Espírito, ele é o contrário realmente do natural. Você nasceu e agora o seu corpo ele está envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo. Esse corpo, de fato, como eu já falei aqui, volto a dizer, a palavra do Senhor vai dizer que ele não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue que se corrompeu não pode herdar. Mas quando o meu espírito, que já foi recriado, a sua alma transformada, estiver prontinha e nós voltarmos para o Senhor, um novo corpo ele nos dará, para que agora nós estejamos completos. Sabe, irmãos, ontem eu passei por uma experiência não muito agradável, mas eu estava compartilhando com a minha esposa isso,
E eu estava meditando no Espírito e percebendo, sabe, uma coisa assim meio que separada, o meu Espírito da minha alma, do meu corpo. Parece que Deus tinha separado assim, cada um para um lado. Mas eu entendi que eu precisava, de fato, ver algumas coisas de forma individual. Eu ver um pouco mais sobre o meu Espírito, ver um pouco mais sobre a minha alma e ver um pouco mais sobre a minha carne. Eu oro para que o Senhor também te traga algumas experiências. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Tito agora. Tito, capítulo número 3. Eu estou falando um pouquinho para você hoje, nessa noite, irmãos, sobre a realidade da nova criação em Cristo Jesus. Inclusive no Rema existe uma matéria que você aprende muito sobre isso. A realidade da nova criação. E eu estou falando só um pouquinho aqui hoje sobre o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trouxeram para nós, inauguraram para nós uma nova vida, uma nova estação na nossa vida. Amém? Abra lá em Tito 3. Eu tinha separado já o versículo aqui, mas eu vou voltar lá para a Bíblia também. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Nós estávamos falando até agora sobre a importância de ser uma nova criatura. E para que nós nos tornamos uma nova criatura. Amém? E aqui Tito escrevendo, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não foi algo humano, não foi algo que você fez. Foi isso aqui que acho que foi difícil para Nicodemos. Nicodemos achando que poderia fazer de alguma forma no natural, o legalismo. Mas Jesus diz: ei, não depende de vocês isso aqui. Depende exclusivamente de nós. Nós é que vamos fazer isso em você. Só precisa agora se entregar, crer e receber. E aí ele diz que foi não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Obrigado pelos amém nessa igreja. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós estávamos mortos, irmãos. A gente já não tinha mais esperança. Mas agora você tem uma vida eterna. Verso 8, fiel é a palavra. Diga, fiel é essa palavra. Aleluia. E isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem. Tem alguém que crê em Deus aqui? Procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Que aqui a palavra do Senhor está dizendo que não é uma aparência de piedade. Não é só um jeito religioso. Não são ritos religiosos que são bons. Ele diz: para procurar aplicar-se às boas obras, essas coisas sim são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Legalismo. O Senhor está dizendo que algo que é proveitoso é essa vida nova em Cristo Jesus. Essa nova vida em Cristo Jesus. Essa sim é proveitosa. Amém? Glória a Deus. Então viver uma vida poderosa em Cristo Jesus. Entender sobre o novo nascimento. Entender, irmãos, que nós temos hoje a Trindade ao nosso favor, a favor da regeneração. Você nasceu de novo, você entregou a sua vida para Jesus, começou um plano agora de reconstrução mesmo na nossa vida. E a cada dia nós precisamos nos tornar cada vez melhor.
a gente fala sobre santidade, mas fala também sobre a necessidade das pessoas perceberem, porque a santidade é para nós mesmo, amém? Viver uma vida de santidade. Mas veja que a obra do Espírito Santo em nós, principal é o quê? Para que nós venhamos a dar frutos. Uma vida em Cristo Jesus, irmãos, requer de nós frutos. Jesus disse, não foi vós que me escolhesse, foi eu que escolhi vocês para que vá e derem frutos. A proposta do Senhor é que você dê fruto. Aonde você andar, alguém precisa ver em você um crente melhor a cada dia. Quando triscar em você, que venha algum fruto da sua parte. Amém? Sem falar na vida de santidade. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, se você quiser acompanhar, se não, só anota aí. Diz assim, qualquer que é nascido de Deus. Tem alguém que é nascido de Deus aqui? O nascido de novo, nova criatura. Ele diz qualquer que é nascido de Deus. Não está falando só do pastor, não está falando só dos ministros da palavra. Ele está dizendo que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? A palavra do Senhor está dizendo que você que é nascido de Deus, que é nascido de novo, não pode permanecer em pecado. Aleluia. A nossa condição antes, irmãos, era de pecadores. É por isso que muita gente que não crê na obra da redenção, não crê na obra da regeneração, da lavagem da regeneração, pelo poder da palavra e pelo Espírito, vem para a igreja, levanta as mãos, dá glória a Deus e aleluia, mas vive aí, vivendo uma vida de qualquer jeito, como muitos dizem, cavalo batizado. Você não pode tentar aproximar dele porque ele rinche e joga coice mesmo. Se brincar, na morde. E isso, irmãos, é muito feio. Eu imagino Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando para mim e para você, que fomos recriados agora, a imagem e semelhança dele. E você andar por aí, você olha para a história de Jesus, você viu Jesus fazendo essas coisas? Tratando as pessoas mal, dando patada, fazendo coisas horrorosas. E a nossa condição antes era essa, de pecador. Ele não levou em conta o tempo do pecado. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram. Diga, minha velha vida de pecado passou. Amém, irmãos? Pastor, e se eu pecar hoje? O próprio apóstolo João, ele vai dizer que escreveu essas coisas para que não peque. Se pecar, seja rápido em confessar o seu pecado diante do Senhor, se arrepender e se aprumar e voltar para o prumo de novo. Amém? Porque o Espírito Santo ele está o tempo todo ao nosso lado, inclusive, para nos lembrar. Ei, você falhou aí, se conserta, eu estou aqui para te ajudar. E ele vai nos ajudando nisso. 1 Coríntios capítulo 6. A nossa condição antes era de um pecador, mas eu vou dizer agora a condição daqueles que são nova criatura em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ele diz assim, fostes alguns de vós. Ele vem falando no contexto sobre uma vida de pecado mesmo, os pecados que cometiam. Ele diz, assim foste alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia! Ele diz assim, fostes um de vós. Assim fomos nós também antes, éramos pecadores, havíamos pecados, cometemos muitos pecados, mas agora, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados. Diga, lavados, santificados e justificados. Não é pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa não. Lavados, santificados e justificados
em nome do Senhor. Não foi em nome de qualquer um, não. Foi no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Em outra versão, eu gostei também dessa, diz assim: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, eu quis mesmo trazer essa instrução acerca da nova criatura em Cristo Jesus, uma novidade de vida. É necessário o novo nascimento. Eu gostaria mesmo que tivesse pessoas aqui hoje que nunca tinham entendido, a respeito do nascer de novo. É algo, irmãos, que as pessoas elas não têm dado a devida atenção. Por que eu digo isso? É fácil de saber. A gente pergunta às pessoas, elas nem sequer sabem qual foi o dia que ela nasceu de novo. Ela nem lembra dessa experiência que ela teve com Jesus. E eu creio, irmãos, que é algo marcante. Para mim foi algo marcante. Para mim foi algo que marcou a minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, o novo nascimento. Mas por quê? Porque não tem se falado muito nisso. As pessoas hoje, inclusive, eu estou aqui hoje mesmo ensinando sobre isso, porque foi o Senhor Jesus que falou. Ele disse o quê? Necessário. O que é uma coisa que é necessária? É uma coisa que não dá para você viver sem. Se você for viajar e alguém dizer assim: Eugênia, você vai viajar, então é necessário que você faça isso, isso e isso. Se você inventar de ir sem aquilo que é necessário vem de necessidade. Amém? E o Senhor Jesus, ele disse que necessário é nascer de novo. E nós temos visto as pessoas, elas virem para a igreja. Você pergunta: você já nasceu de novo? Não, eu vou para a igreja. Eu já fui para a igreja, eu já me batizei. Irmãos, eu entendi pelo Espírito que tem muita gente mergulhando em piscinas, apenas tomando um banho nas piscinas, mas não nasceram de novo. A gente pergunta: você é salvo? Assim, eu ainda não me batizei. E Jesus, ele não disse para Nicodemos, necessário é se batizar para poder entrar no reino dos céus. Foi assim que disse? É assim que está escrito, irmãos? Ele diz: é necessário nascer de novo. Da onde? De quê? Da água e do Espírito. É no Espírito. E nós estamos aqui, inclusive, para combater isso, irmãos, ensinando as pessoas. Não, você pode ir para a igreja. E aí você vê hoje igreja, cristãos, crentes, que não frutificam. Como é que frutifica? Como é que vai ter uma vida transformada se não nasceram de novo? Pastor, o senhor está julgando? Não, a palavra julga. Amém? Eu tenho um respaldo na palavra. Porque se Jesus disse, eu falo o que Jesus disse. É necessário nascer de novo. Se não nasceu de novo, tem que continuar pregando e ensinando as pessoas a fazer isso. Pastor, e o senhor sabe quando alguém nasceu de novo? É fácil saber, sim ou não? Amém? Tem como saber. Eu lembro que tem um texto muito forte que está lá em 3 João, se não me engano. Eu não vou abrir não, mas a Bíblia diz assim: sabemos que passamos da vida para a morte. Ou da morte para a vida. Mas não está atento. Sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Quando amamos os irmãos uns aos outros. Quando perdoamos. Quando algo vem, um fruto é gerado dentro de nós. E aí nós sabemos que de fato nascemos de novo. Eu perguntei ao Senhor um dia: Senhor, como é que eu sei que eu nasci de novo? Porque a minha carne continua a mesma, eu ainda tenho algumas vontades, ainda tenho alguma coisa. E o Senhor me levou na hora para esse texto. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Você ama o seu irmão? Amém? Mesmo ele te magoando? Ei, é incondicional. Se ainda você
sente vontade de enforcar o seu irmão, ou abre a sua boca para dizer que não vai perdoar ele por dinheiro algum, é bom rever isso aí, irmãos. Isso me assustou quando eu comecei a falar com alguns irmãos que se dizem crentes, cristãos. Eles se dizem, eu não posso negar, mas eu precisava ver o quê? O fruto. O fruto do Espírito é o amor. Aí, rapaz, eu fui muitas vezes guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, a falar de perdão para pessoas. Não, perdão não, pastor. Nem morto. O problema é que ele não sabia que ele ainda era morto. Ele não sabia que ainda estava morto, precisava nascer de novo. Porque eu posso dizer para você hoje, irmãos, não importa o que você venha fazer comigo, eu tenho que continuar te amando. Eu tenho que continuar te amando, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Eu não estou falando aqui de amizade, de amor eros, não, estou falando do amor incondicional, amor ágape. O amor de Deus que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque você foi nascido de novo, agora o Senhor derramou do seu amor dentro do meu e do seu coração, para que você faça o quê? Só para dizer que você é muito amado? Não, para você amar. Ele derramou, ele transbordou em mim para que você transborde para outros. Amém? Glória a Deus. Você celebra essa nova vida em Cristo Jesus? Você celebra essa novidade de vida? É de você andar agora e de alguém falar mal de você, alguém criticar, alguém tentar te machucar, caluniar contra você e isso não te atingir mais, crente. Diga, o que vem de baixo não me atinge. Essas coisas vêm de baixo, essas coisas são do cão mesmo, é de Satanás. E muita gente fala isso só por falar, mas precisamos da prática. Perdão, irmãos, está perdoado, eu perdoo. De dentro de mim só pode sair aquilo que está aqui dentro. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de falar ainda um pouco sobre aquilo que o Senhor derramou sobre nós, mas hoje não dá mais, eu vou encerrar por aqui, por conta do tempo. Mas o Senhor, por nos regenerar, Ele concedeu a nós dons. Em Efésios 4, a palavra do Senhor diz que Jesus, subindo aos céus, Ele deu dons aos homens, os dons ministeriais. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, que o Senhor, Ele nos deu os dons espirituais. Para quê? Para um mover, para um realizar, para fazer coisas poderosas aqui. Uma vida poderosa em Deus. E o que você está fazendo com essa nova vida em Cristo Jesus? O que você tem feito, irmãos, com a nova vida em Cristo Jesus? Você tem frutificado? Nós precisamos frutificar, inclusive, há um estudo maravilhoso, onde nós entendemos que os dons do Espírito é para coroar o fruto. Você frutifica e o Espírito Santo vem coroando com os dons sobre a minha e a sua vida, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então que você possa sair daqui hoje celebrando ao Senhor, celebrando aquilo que Ele fez por mim e por você. A ação do Espírito Santo em nós, todos os dias nos orientando, nos levando a uma vida nova. E eu quero nesse momento mesmo, junto com você, orar. Se você tem negligenciado com esse poder, se você tem, vivido uma vida alheia à vida de Deus, porque a palavra do Senhor, Ele diz que nós não devemos mais viver como vivem os gentios.